O protagonista desta história, Aragaki Kai, parecia para todos ao seu redor um adolescente sombrio e comum do ensino médio. Mas na realidade ele não era nada simples, era um assassino profissional que aterrorizava suas vítimas. Nenhuma delas jamais escapou. Os colegas de Aragaki Kai o odiavam e o intimidavam por causa de seu caráter antissocial e aura estranha, mas tudo mudou um dia. Quando Aragaki Kai e seus colegas de classe foram repentinamente transferidos para outro mundo, um mundo de espadas e magia. Um mensageiro misterioso anuncia a todos que eles são todos heróis chamados a este mundo para derrotar o Rei Demônio. E para uma tarefa tão assustadora, ela os concede superpoderes. E, obviamente, Aragaki Kai recebe o mais poderoso de todos. Bem, se você quer saber qual, vamos começar esta história do começo e chegar ao fundo dela. A cena começa com um homem correndo por um beco escuro. Ele parecia ansioso e com medo quando parou. Olhou para trás e pensou que talvez tivesse escapado de alguma forma, mas então de repente alguém colocou uma faca em sua garganta. Ele disse ao assassino que lhe daria dinheiro se ele quisesse em troca de sua vida, mas no segundo seguinte o assassino cortou sua garganta. Na manhã seguinte, um jovem estudante estava a caminho da escola e parecia cansado. Seu nome era Aragaki Kai. Ele bocejou e pensou que depois de trabalhar a noite toda, era muito ruim ir para a escola. Ele trabalhava como assassino. Quando entrou em sua sala de aula, outros alunos começaram a sussurrar entre si. Um garoto chamado Middle Shuji o cumprimentou com um sorriso largo. Ele era o craque do clube de futebol e o presidente da classe. Aragaki Kai retribuiu seu cumprimento friamente e sentou-se em sua mesa. Enquanto isso, uma garota chamada Nagase Reina viu tudo e comentou que Aragaki Kai era rude. Como sempre, ela era uma garota da moda que se destacava das demais meninas da classe. Ela foi até Midou Shuji e disse-lhe severamente que ele não precisava cumprimentar pessoas como Aragaki Kai. Midou Shuji o defendeu dizendo que ele poderia estar cansado. É por isso que ele estava tão frio. De repente, outro aluno entrou na sala de aula, e ao vê-lo, Nagase Rena comentou como uma pessoa ainda mais rude acabara de entrar. O nome do aluno rude era Arashi Shunsuke, o líder de uma gangue local notória. Alguns alunos cumprimentaram Arashi Shunsuke, mas quando ele viu que Aragaki Kai estava dormindo em vez de cumprimentá-lo, ele foi até seu banco e gritou para ele se levantar. Ele estendeu a mão para agarrá-lo, mas Aragaki Kai agarrou sua mão antes que ele pudesse reagir e disse que estava com sono e perguntou o que ele queria dele. Ele soltou sua mão e Arashi Shunsuke o chamou de esquisito. De repente, outra aluna chamada Kinzaki Rin pediu que fizessem silêncio. Ela era bonita e talentosa tanto em artes marciais quanto em literatura. Ela era a beleza top fria e distante da escola. Ele a confrontou, mas foi interrompido por outra garota chamada Hashimoto Mirei, que era uma garota séria do comitê disciplinar que realmente se importava com a ordem. Vendo-a pronta para lutar contra Arashi Shunsuke, um garoto chamado Narumi Yoshiya disse a ela que Arashi Shunsuke simplesmente a destruiria. Narumi Yoshi era um gaiu superficial e frívolo. Todos logo voltaram para seus lugares. Este era o primeiro ano da Shinzo High School, e era apenas mais um dia normal em uma classe com muitos problemas. Aragaki Kai ainda estava mantendo a cabeça baixa quando de repente sentiu algo. Uma sensação estranha vindo debaixo dos pés de Midou Shuji. Uma luz azul brilhante começou a emanar do chão e um círculo mágico apareceu. Logo todos na classe notaram e ficaram confusos e chocados. O círculo mágico cresceu em tamanho e cobriu todo o chão da sala de aula. Midou Shuji instruiu todos a saírem da sala de aula, mas Aragaki Kai sabia que eles não chegariam a tempo. Logo, a luz brilhante cegou a todos. Todos foram teletransportados para dentro do que parecia ser um castelo antigo. Todos estavam inconscientes no chão, e Aragaki Kai foi o primeiro a voltar a si. Ele notou que o prédio era feito de pedra com vários pilares grandes para se proteger, e havia apenas uma saída. Logo, os outros alunos também começaram a voltar a si. Todos estavam em pânico, mas Midou Shuji os acalmou, e Aragaki Kai ficou aliviado que Midou Shuji fosse alguém que pudesse impedir que toda a classe perdesse a compostura. Arashi Shunsuke se levantou e disse que não podiam perder tempo, e pediu a seus 2 capangas para segui-lo. Aragaki Kai o parou e disse que podia ouvir passos vindo em direção a eles do outro lado da porta. Aragaki Kai sentiu que havia um homem e uma mulher vindo. Logo a porta se abriu e uma garota e um velho entraram na sala. Ambos pareciam um cavaleiro e uma princesa medievais, e estavam vestindo roupas esvoaçantes incomuns e antiquadas com capas. A garota cumprimentou os alunos dizendo que eles eram impressionantes, e os chamou de candidatos a heróis. Os alunos ficaram surpresos ao vê-los. Aragaki Kai analisou ambos e concluiu que o homem tinha o físico de um usuário de espada e também estava em guarda. E quanto à garota, ele sentiu músculos leves, mas ela parecia bem normal para ele. A garota se apresentou como Leonora, a arcebispa do sagrado país de Digresh. E o homem com ela era Gaius, que era um cavaleiro e seu protetor. Arashi Shunsuke disse a ela que nunca tinha ouvido falar daquele país antes e perguntou se ela estava zoando com eles. A garota respondeu que certamente não estava zoando com eles.
Midou Shuji se adiantou e explicou a ela que eles de repente se viram ali e estavam, portanto, um pouco nervosos. A garota começou a explicar tudo para eles, começando por dizer que eles foram invocados para um mundo paralelo como uma esperança para a humanidade derrotar o malvado Rei Demônio. Eles eram os candidatos a herói do mundo paralelo. Era difícil para os estudantes acreditarem em algo assim. Gaius disse a Arashi Shunsuke para medir as palavras ao falar com a santa do país. Arashi Shunsuke não se abalou com isso, o que fez Gaius desembainhar sua espada, mas Leonora o acalmou. Arashi Shunsuke saltou para cima de Gaius e Aragaki Kai ficou impressionado com sua bravura. Antes que Arashi Shunsuke pudesse acertar um ataque, Gaius arremessou sua espada e fez um pequeno corte em sua cabeça. Seu ataque foi tão rápido que ninguém viu. Leonora pediu desculpas por sua agressão e disse que explicaria tudo a eles em detalhes, mas para isso todos tinham que ficar quietos e ouvi-la. Sua postura mudou repentinamente de calma para assustadora. Ela explicou que por causa da invasão do Rei Demônio, a humanidade daquele mundo estava enfrentando a extinção. O país de Digress continuava resistindo, mas não tinha mais o poder de impedir completamente a invasão. Aragaki Kai pensou que a história era bem comum. Ela continuou dizendo que eles eram a última esperança da humanidade. Ao ouvir isso, os estudantes responderam que não podiam fazer isso, pois nunca tinham lutado antes. Algumas das garotas já estavam chorando. Gaius disse que podia soar impossível, mas eles teriam que tentar, pois não havia como eles retornarem ao seu próprio mundo a menos que derrotassem o Rei Demônio. Os estudantes ficaram ainda mais chocados ao ouvir isso. Aragaki Kai sabia que ele só disse aquilo para motivá-los. Ele pensou que as pessoas que sempre viveram pacificamente não podiam simplesmente começar a matar de repente, pois para isso precisavam de experiência e talento. Arashi Shunsuke se levantou com sangue na cabeça e os amaldiçoou por estarem ditando as coisas para eles. Ele acrescentou que odiava pessoas como eles. Gaius notou que o espírito de Arashi Shunsuke ainda estava intacto e se perguntou se ele poderia ser um guerreiro útil. Gaius segurou sua espada e decidiu matar Arashi Shunsuke, pois ele poderia ser um problema para eles. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, viu que Leonora estava curando o ferimento de Arashi Shunsuke. Ela explicou que o poder que estava usando era chamado de sistema e foi concedido a eles por seus deuses. Ela simplificou para eles e disse que era como magia do mundo deles. Aragaki Kai notou que ela sabia sobre a cultura deles e se perguntou se ela já havia invocado pessoas do mundo deles antes. Ela caminhou em direção a Midou Shuji enquanto dizia que o poder era a razão pela qual ela os invocou ali. Ela levantou as mãos e o pulso de Midou Shuji começou a brilhar e logo ele tinha uma espada feita de luz em sua mão. Ela explicou ainda que eles podiam exercer o poder do sistema e despertar suas habilidades inatas de proteção divina. Ela disse que sabia que tinha um pedido egoísta, pois os chamou ali e agora eles não podiam ir embora, e pediu que emprestassem seus poderes a ela. Midou Shuji disse que não importava o quanto de poder eles lhes dessem, eles ainda não poderiam lutar imediatamente. Ela respondeu que eles seriam treinados e durante o treinamento seriam cuidados. Midou Shuji assumiu o controle da situação e disse a seus colegas que sabia que eles estavam assustados. Mas a primeira coisa de que precisavam era informação e proteção. Ele disse a eles que deveriam ouvi-los por enquanto, e os colegas concordaram com ele. Quando Leonora viu que todos estavam prontos para dar uma mão, ela começou a dar-lhe seus poderes divinos. Hashimoto Mirei recebeu telecinese. Arashi Shunsuke ganhou poderes de explosão. Nagase Reina recebeu poderes de fogo. Narumi Yosha recebeu poderes de vento, e outros também receberam poderes diferentes e incríveis. Leonora perguntou se alguém havia sobrado, e Aragaki Kai levantou a mão. Ela deu a ele seus poderes também. E ele notou que seu campo de visão estava mudando, e assim que terminou de receber seus poderes, ele podia ler os status de Leonora. A cor dos seus olhos mudou para vermelho, e Leonora disse a ele que ele havia recebido o poder do julgamento, o que era bastante raro. O poder permitiria que ele visse os status e detalhes de seu alvo. Ele tentou seus poderes em si mesmo. E ele foi capaz de ver seus próprios status. Arashi Shunsuke também tentou seus poderes e zombou de Aragaki Kai, dizendo que ele só ganhou uma nova cor de olho. Aragaki Kai notou que os estudantes estavam agindo de forma arrogante. Eles nem sequer tinham muita informação sobre o mundo ainda, e seus poderes também eram emprestados e podiam ser retirados a qualquer momento. Mas ele estava tranquilo, porque tinha muitas outras maneiras de matar pessoas. Depois que todos receberam seus poderes, Leonora disse para descansarem um pouco. À noite, os candidatos a herói foram levados para seus quartos pessoais. Aragaki Kai saiu sorrateiramente pela janela em busca de mais informações. Do lado de fora, guardas patrulhavam e conversavam sobre como os candidatos a herói pareciam fracos. Eles zombavam de como aquelas crianças foram escolhidas para derrotar o Rei Demônio. Um deles disse que a santa certamente sabia algo que eles não sabiam. Aragaki Kai ouviu a conversa deles inteiramente. Ele usou seu poder de julgamento para verificar os atributos de um dos guardas e notou que ele só conhecia esgrima. Ele logo partiu em busca de mais informações. Ele também aprendeu sobre a estrutura da cidade, que era uma cidade fortificada.
Ele queria entrar no castelo interno, mas os portões estavam fortemente guardados, então era difícil entrar sorrateiramente. Ele decidiu não apressar as coisas e voltar outra hora. Enquanto isso, em um campo aberto, Nagazi Reina estava procurando um bom lugar com suas duas subordinadas. Elas estavam lá para praticar seus novos poderes. Começaram a conjurar seus respectivos elementos e a observá-los, enquanto Nagazi Reina estava curiosa para saber mais sobre toda aquela história de proteção divina. Aragaki Kai estava escondido em um arbusto e as espionava quando de repente sentiu uma sensação estranha. As garotas também ouviram um barulho estranho vindo dos arbustos. Era uma criatura gigante parecida com um lagarto e foi atraída pela magia das garotas. Aragaki Kai rapidamente usou sua magia para ver os atributos do monstro e ficou chocado com seus atributos esmagadores. Logo o monstro rugiu e começou a perseguir as garotas. Aragaki Kai concluiu que o lagarto era forte e agressivo, mas só corria em linha reta e também carecia de inteligência. Ele jogou uma faca nele e a faca penetrou com sucesso em sua pele grossa. Enquanto isso, Nagazi Reina tropeçou e caiu no chão. O monstro a alcançou e estava prestes a pisar nela quando de repente parou de se mover. Quando as garotas olharam ao redor, viram uma faca perfurando sua cabeça e estava sangrando. Elas se perguntaram se alguém a havia salvado, mas decidiram não ficar mais ali. E elas foram embora. Aragaki Kai não tinha motivos para salvá-las, mas a consciência não o deixou ignorar a situação. Ele pensou consigo mesmo que as coisas não seriam fáceis por ali se monstros como aqueles estivessem vagando livremente. Ele foi perto do corpo do monstro para pegar sua faca quando de repente sentiu alguém perto dele. Ele se escondeu atrás do corpo do monstro e olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ele voltou para seu quarto também para evitar qualquer problema. Depois que ele saiu, uma pessoa saiu de trás de uma parede. A pessoa estava coberta por um manto, tornando impossível para qualquer um olhar para seu rosto. A pessoa esmagou a cabeça do monstro, espremendo seus olhos. Ele disse para si mesmo que estava desapontado. Depois de ver como os candidatos a herói eram inúteis e fracos, mas Aragaki Kai cheirava como ele. Na manhã seguinte, Gaius trouxe o corpo do monstro morto para os candidatos a herói, que ficaram chocados ao ver algo assim. Gaius explicou que o monstro foi encontrado morto na noite passada perto da capital real. Ele continuou dizendo que o rei demônio levou os monstros a um frenesi e, como resultado, eles desejavam carne humana. Ele disse aos candidatos a herói que eles estariam lutando contra coisas como aquele monstro. Gaius perguntou a Stead, que era um pesquisador, se ele encontrou algo estranho sobre o monstro, e ele respondeu que havia vestígios de feitiçaria sendo usada, provavelmente por um demônio acima da classe média. Ele disse que talvez eles estivessem explorando para ver os mais fracos dos novos candidatos a herói. Aragaki Kai se perguntou se feitiçaria era diferente de magia, já que era uma nova palavra usada pelo pesquisador. Midou Shuji perguntou se isso significava que o monstro era controlado por um demônio. Stead explicou que demônios fortes podem usar feitiços de servidão e, portanto, poderiam controlar monstros mais fracos. Gaius arrastou Stead para longe, mas ele queria explicar mais. Aragaki Kai considerou Stead uma grande ajuda na coleta de informações. Ele poderia usar a ajuda dele. Ele de repente percebeu que a verdadeira identidade daqueles olhos que ele sentiu naquela noite era um demônio. O demônio era habilidoso porque Aragaki Kai mal notou. Ele pensou que o demônio poderia estar perto deles naquele exato momento. Ele de repente sentiu alguém olhando para ele. Arashi Shunsuke disse a Gaius que eles não poderiam voltar para seu mundo sem matar o demônio de qualquer maneira, e ele não planejava ficar naquele mundo por muito tempo. Os outros alunos também concordaram com ele. Aragaki Kai achava que era melhor que aprendessem rapidamente o peso da verdade, quando de repente Leonora entrou e disse para não terem medo, pois eles simplesmente não sabiam como usar seus poderes ainda. Tudo o que precisavam era de algum treinamento. Como eram de um mundo diferente, sua taxa de crescimento seria diferente das pessoas daquele mundo. E assim, uma semana se passou desde que os alunos começaram a treinar. Aragaki Kai estava lendo livros na biblioteca e já conseguia entender cada letra da nova língua. Ele achava estranho o suficiente que pudessem conversar uns com os outros. Seu poder de julgamento não era adequado para a batalha, então ele foi deixado de fora do treinamento, mas foi autorizado a entrar na biblioteca. Ele não conseguiu encontrar muitos livros sobre sua história e cultura, e nem mesmo sobre demônios. Os 5 mais fortes entre eles eram Narumi Yoshia, o controlador do vento, Arashi Shunsuke, com seus poderes de explosão, Kenzaki Rina, com sua telecinese, Hashimoto com seu poder da terra, e Nagazi Reina com seus poderes de fogo. No entanto, havia outra pessoa com uma taxa de crescimento claramente extraordinária. Era Midou Shuji. Ele ficou mais forte do que as pessoas de quem aprendeu esgrima. Aragaki Kai usou seu poder de julgamento e notou que todas as suas estatísticas estavam acima do grau B, e na semana passada estavam abaixo do grau D. De repente, 2 garotos se aproximaram de Aragaki Kai e começaram a zombar dele, e ele notou que até os outros estavam olhando para ele com desprezo. Eles estavam ficando insolentes depois de receberem seus novos poderes. Um dos garotos tentou intimidar Aragaki Kai,
mas Aragaki Kai sorrateiramente o jogou no chão. Enquanto isso, Leonora e Gaius chegaram ao campo de treinamento. Ela anunciou que, como todos haviam crescido mais rápido do que ela imaginava, ela havia decidido adiantar seus planos. Narumi Yoshia perguntou a ela se ela estava planejando enviá-los para lutar contra o Rei Demônio, mas ela recusou, dizendo que queria que eles agora praticassem lutar contra monstros. Todos pareceram ansiosos quando ouviram isso. No dia seguinte, Gaius e Leonora levaram todos os candidatos a heróis para o meio de uma floresta. E Gaius explicou que eles estavam ali para exercícios de combate. Era um lugar cheio de obstáculos, então eles não podiam se mover tão livremente como um grupo. É por isso que eles seriam divididos em equipes de 2 a 3 pessoas. Ouvindo isso, todos os candidatos a heróis fizeram seus próprios grupos, deixando Aragaki Kai e Kenzaki Rin sozinhos. Eles não tiveram escolha a não ser se juntar. Aragaki Kai pensou que ela tinha uma personalidade confiante e apática, e também era orgulhosa. Ela o pegou encarando-a. Enquanto isso, Leonora anunciou que, como era uma ocasião especial, a equipe que derrotasse mais monstros receberia uma recompensa surpresa. Logo, os exercícios de combate começaram. No caminho, Kenzaki Rin disse a Aragaki Kai que seus poderes eram superiores aos de todos os outros, então ela não precisava que ele fizesse nada. Ela pediu para ele não atrapalhar. Aragaki Kai aceitou a oferta e disse que deixaria tudo para ela. Vendo isso, ela perguntou se ele não tinha nenhum orgulho. Ele sentiu 4 entidades ao redor deles que estavam se escondendo. Um dos monstros correu em direção a eles e Kenzaki Rin usou seus poderes. Seu poder era chamado Dominação, e era uma habilidade que impunha as ordens do usuário ao seu alvo. Ela ordenou que o Goblin se curvasse, e ele fez exatamente isso. Ela parecia visivelmente cansada. Depois de alguns minutos, ela explicou a ele que costumava ficar cansada quando usava seus poderes por muito tempo porque consumia muito mana. Ele pediu para ela apenas matar o Goblin porque outro monstro estava prestes a atacar, mas ela estava um pouco hesitante porque para ela o monstro parecia um pouco com um humano. Aragaki Kai colocou juízo nela dizendo que era um monstro afinal, que tentou atacar, nos antes. Ele pegou uma pedra e concluiu que ela era apenas uma estudante ingênua do Japão que estava muito acostumada com a paz. Ele estava brincando com a pedra quando de repente os outros 3 goblins também apareceram. Ela ordenou que os goblins se curvassem e pedissem a Aragaki Kai para ajudá-lo em vez de apenas ficar parado ali. Aragaki Kai respondeu que ela foi quem pediu para ele não se meter. Ela suspirou e ordenou que os goblins torcessem seus próprios pescoços, e isso os matou. Ele ficou surpreso ao ver que ela podia impor tais ordens também, ao que ela respondeu que quanto mais difícil a ordem, menores eram as chances de sucesso. Ela ficou enojada ao ver os cadáveres dos goblins, mas Aragaki Kai a confortou com suas palavras de sabedoria. Ela perguntou como ele podia estar tão calmo quando nem sequer tinha poderes. Ele disse para ela não se preocupar com ele, pois esse era o seu ponto forte. Ele perguntou se ela queria voltar, se estivesse com muito medo de tudo isso. Mas obviamente ela negou a proposta com orgulho. Ele sabia que ela estava apenas tentando parecer corajosa, mas também admitiu que ela não era tão ruim afinal. Enquanto isso, Narumi Yoshia e Hashimoto estavam fugindo de um monstro que era muito forte para eles. Mas correr não era uma opção para eles, então eles decidiram atacar o monstro juntos, usando seus poderes de vento e rocha. Eles atingiram o monstro com uma pedra gigante, mas mal arranhou. Eles estavam desamparados e não sabiam o que fazer a seguir. Kenzaki queria voltar para o seu mundo, pois ainda não tinha retribuído ao seu avô por tê-la criado, mas ela realmente queria mostrar a ele o quanto tinha crescido. Ela estava perdida em seus pensamentos quando Aragaki Kai perguntou se ela queria continuar, já que eles poderiam se perder. Os dois começaram a discutir e ela se perguntou por que Aragaki Kai era tão misterioso e teimoso. Eles estavam brincando quando de repente ouviram um barulho alto. Kenzaki Rin reconheceu a voz como sendo a de Hashimoto. Aragaki Kai perguntou o que eles deveriam fazer e ela respondeu que obviamente deveriam ajudá-la. Enquanto isso, Hashimoto foi arremessada para longe pelo monstro e estava ferida e sangrando. Ela pediu para Narumi Yoshia fugir, mas era tarde demais, pois o monstro estava prestes a atacá-lo também. Kenzaki Rin usou seus poderes e ordenou que o monstro parasse. Narumi Yoshia agradeceu e ela disse que o monstro era muito poderoso e não poderia ser detido por muito tempo. Aragaki Kai perguntou a Narumi Yoshia se Hashimoto estava viva, ao que ele respondeu que sim, mas que ela estava muito ferida. Aragaki Kai pediu para ela carregá-la nas costas e sair dali. Ele estava relutante em partir, mas vendo a condição dela, ele foi. Quando ele saiu, Aragaki Kai usou seus poderes para ver os atributos do monstro e ficou surpreso ao ver atributos bem altos, especialmente a defesa. Ele sabia que seus ataques não o danificariam muito e também notou que era um mutante e se perguntou o que era exatamente. Kenzaki gritou que não aguentava mais, e ele disse a ela que ela tinha lhes dado tempo suficiente, e eles também deveriam fugir. Ela concordou ao ver a situação, mas não conseguia mais usar as pernas porque tinha usado toda a sua energia para parar o monstro. Vendo quão ruim era a situação, Aragaki Kai puxou uma granada de fumaça e a acionou. Isso lhe deu mais tempo para pegar Kenzaki e se esconder.
Ela ficou um pouco perturbada por estar sendo carregada em seus braços. Ela perguntou o que era a fumaça e ele explicou que era uma granada de fumaça que ele tinha feito enquanto todos estavam treinando. Ele estava mentindo, pois tinha alguns equipamentos consigo. Antes de ser invocado, como não era muita coisa, ele não queria usá-los descuidadamente. Eram equipamentos básicos de assassino. Kenzaki Rin pediu desculpas a ele, pois foi ela quem disse que eles deveriam ir salvar-los e ela acabou sendo salva. Aragaki Kai pediu para ela não pedir desculpas. Em vez disso, ela poderia agradecê-lo novamente. Uma discussão entre eles se seguiu. Ela disse que eles deveriam fugir, mas ele respondeu que não havia necessidade disso. Ambos viram Midou Shuji e outros chegando ao local, e sem perder tempo, ele atacou o urso por machucar seus amigos. Midou Shuji atacou rapidamente o monstro e feriu sua mão. Nagase Reina entrou e usou seus poderes de fogo no monstro, mas não pareceu afetá-lo muito, exceto por retardar. Eles novamente pularam no monstro, enquanto alguém os observava à distância. Era um demônio assassino veterano chamado Delphis. Delphis sorriu e disse para si mesmo que o monstro blindado não poderia vencer os candidatos a herói por causa de seu rápido crescimento. Ele gostou de como eles estavam calmos, especialmente Midou Shuji. Era para ser uma missão de reconhecimento, mas era hora de uma mudança de planos. Ele decidiu acabar com eles ali. Enquanto isso, Midou Shuji e os outros foram capazes de derrotar o monstro. Delphis sorriu e estava prestes a atacar-los quando de repente foi parado por uma adaga em seu pescoço. Era Aragaki Kai. Delphis ficou atordoado por ser pego daquela forma. Ele estava estressado e se perguntou como Aragaki Kai foi capaz de chegar atrás dele. Ele precisava de uma maneira de escapar rapidamente. Aragaki Kai cortou suas pernas e o jogou no chão. Ele pediu para ele não fazer barulho, pois não queria que Midou Shuji e os outros o notassem. Aragaki Kai disse que se ele respondesse algumas de suas perguntas, então ele o deixaria ir. Delphis não estava pronto para desistir, mas não tinha outra escolha, pois Aragaki Kai tinha vantagem. Aragaki Kai se perguntou se a pessoa que o estava observando na outra noite era ele. Aragaki Kai disse que sabia que eles estavam sendo observados, e era seu plano deixar Midou Shuji e os outros lutarem, para que ele pudesse ser atraído para fora. Cortando-o, Aragaki Kai disse que precisava de informações, pois não fazia muito tempo que eles tinham vindo para este mundo, e ele teria que lhe dizer o que quer que ele lhe perguntasse. Delphis sorriu e recusou, mas Aragaki Kai cortou suas mãos também e disse que seria mais fácil se ele apenas cooperasse. Delphis disse para ele não o subestimar, e dizendo isso, consumiu algum veneno que estava carregando, matando-o no local. Aragaki Kai entendeu que o exército do Rei Demônio não seria fácil de lutar. De repente, Kenzaki Rin veio até ele e ficou chocada ao ver o corpo morto perto deles. Aragaki Kai perguntou a ela desde quando ela estava observando, e ela respondeu que desde que a pessoa estava no chão. Ele explicou a ela que o demônio morto era um assassino do exército do Rei Demônio, e o monstro de antes era seu peão. E quando o primeiro monstro lagarto foi visto, isso também foi obra dele. Ela ficou um pouco assustada ao saber que o Rei Demônio estava tentando matar os candidatos a herói. Ela perguntou a ele como ele notou o assassino quando ninguém mais notou. Ele pensou que não havia razão para esconder seu segredo e confessou a ela que sua família estava no ramo de assassinato. Então ele podia sentir o cheiro de que ele estava na mesma linha de trabalho. Kenzaki Rin ficou chocada com essa revelação. Ele disse a ela que cabia a ela acreditar, e também pediu que não contasse a ninguém sobre o corpo morto, pois os candidatos a herói já estavam abalados com a condição de Hashimoto. Ela concordou com ele e disse que não sabia que ele se importava tanto com eles, ao que ele respondeu que era simplesmente porque eles não estavam acostumados a lutar como ele. Todos os candidatos a herói se reuniram em volta de Hashimoto, que estava gravemente ferida e caída no chão. Uma estudante chamada Hano, que tinha poderes de cura, sentou-se perto dela e usou seus poderes para curá-la. Todos ficaram maravilhados ao ver seus poderes. Ela anunciou que Hashimoto estaria curada em cerca de 1 hora. Os candidatos a herói estavam elogiando Midou Shuji por derrotar o monstro. De repente, Leonora e Gaius entraram, e os candidatos perguntaram onde eles estavam todo esse tempo e por que não os ajudaram quando precisavam. Gaius explicou que ele estava lá o tempo todo, de olho neles, e que não seria uma boa prática se ele simplesmente os salvasse todas as vezes. Midou Shuji disse que a condição era grave, e Hashimoto poderia até perder a vida. Ao que Gaius respondeu que colocar a vida em risco era uma parte natural dos exercícios militares práticos. Esse era o tipo de batalha que eles enfrentariam no futuro, e portanto não deveriam fazer queixas fracas. Midou Shuji o questionou quando ele disse que a área só tinha monstros mais fracos. Então como o monstro blindado apareceu? Leonora disse que devia ser por causa do assassino demônio, pois monstros blindados não deveriam estar naquela área. Gaius e Leonora decidiram fortalecer suas defesas, pois não sabiam que Aragaki Kai já havia matado o assassino. Leonora também acrescentou que eles deveriam aumentar seu nível de treinamento, pois em seu nível atual todos eles apenas morreriam. Todos ficaram assustados ao ouvir isso, e Midou Shuji tentou fazer-la entrar em razão.
mas ela disse a ele que ficar mais forte era a única maneira de viver. Arashi Shunsuke não gostou de estar sendo mandado e ele pulou para falar com Leonora. Mas Gaio o impediu e então disse que todos eles eram apenas peões de Leonora e não deveriam pensar que poderiam simplesmente desobedecer às suas ordens. A situação estava ficando tensa e Midou Shuji interveio para acalmar Morashi, pois eles não tinham outra opção a não ser obedecer. Loss. Gaius ficou impressionado com Midou Shuji e disse aos candidatos para não se preocuparem, pois eles eram peões importantes para o país. E eles não fariam nada de ruim a eles, desde que todos agissem adequadamente. Arashi Shunsuke ainda não estava satisfeito e atacou Gaius com seu poder explosivo, mas Gaius foi rápido em evitá-lo e socou Arashi Shunsuke com tanta força que ele caiu no chão, dizendo que todos eles eram fracos e que a partir do dia seguinte as coisas só ficariam mais difíceis. Ele e Leonora foram embora. Arashi Shunsuke se levantou com o rosto sangrando e jurou matar Gaius no dia seguinte. Steri, o pesquisador, estava encarregado do treinamento. Após uma breve conversa sobre o dia anterior, ele disse que eles iriam lutar contra monstros em sua instalação de pesquisa. Dentro da instalação, todos os tipos de monstros estavam trancados. Ele estava criando esses monstros para seu experimento. Logo, o exercício começou e os candidatos a herói foram feitos para lutar contra monstros. Aragaki Kai notou que todos estavam surpreendentemente calmos, mesmo sendo forçados a lutar. Midou Shuji disse a Stead que os monstros eram fortes para os candidatos, mas Stead respondeu que Lenora havia pedido que ele fosse muito rigoroso com todos, e, portanto, ele não podia e não iria facilitar o treinamento. Além disso, ele acrescentou que candidatos a herói, com colegas como os deles, não deveriam estar perdendo em primeiro lugar. Ele acrescentou que o mais importante era a vontade deles. Midou Shuji perguntou se realmente faria diferença, e ele respondeu que, se feito corretamente, eles poderiam aumentar seu nível de poder e até mesmo dar novos derivados de seu poder. Aragaki Kai também se juntou a eles e disse a Midou Shuji que, de acordo com seu poder de julgamento, ele podia ver que Midou Shuji tinha um novo poder. Midou Shuji ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou a Stead se ele poderia testar. Stead estava animado para ver o poder ele mesmo. Então ele o permitiu. Midou Shuji usou seus novos poderes, e em um instante ele cortou a mão e a cabeça do monstro com um golpe limpo. Aragaki Kai sabia que Midou Shuji agora não teria problemas com um monstro blindado. Ele se perguntou se seus poderes de julgamento também haviam subido de nível. Aragaki Kai notou que outra pessoa também havia recebido um novo poder, e era Arashi Shunsuke, mas ele decidiu não contar a ele. Mais tarde naquela noite, Arashi Shunsuke estava planejando matar Gaius, amarrar Leonora e perguntar a ela o caminho para voltar ao seu mundo real. Alguns outros candidatos estavam em seu apoio e animados para deixar o mundo também. Arashi Shunsuke pediu a Narumi Yoshiya para se juntar a eles, pois eles teriam uma chance melhor. E ele sabia que Narumi Yoshiya também estava farto daquele mundo. Narumi Yoshi estava hesitante, mas no final ele decidiu juntar sua mão. No dia seguinte, Midou Shuji estava treinando e Aragaki Kai se aproximou dele e disse que ele estava realmente trabalhando duro. Midou Shuji respondeu que ele ainda era fraco e precisava melhorar, ao que Aragaki Kai respondeu que com seu nível de poder atual ele poderia derrotar metade dos cavaleiros daquele mundo. Midou Shuji disse que não era o suficiente, pois ele não conseguia derrotar Gaius, e precisava de mais poder para proteger a todos. Aragaki Kai perguntou a ele o que ele pensava de Leonora e Gaius. E ele respondeu que sabia que eles estavam usando-os como peões em sua batalha, mas também sabia que não os machucariam. Aragaki Kai perguntou se ele queria dizer que colocaria sua vida em risco até que o Rei Demônio fosse derrotado. Midou Shuji concordou e disse que havia se decidido, mas ele deve ser o único que tem que lutar. Ele se tornaria o herói do país. E derrotaria o Rei Demônio e tentaria negociar e garantir que todos os outros pudessem viver em segurança em troca. Aragaki Kai perguntou se Leonora o deixaria fazê-lo, e naquele exato momento, ela e Gaius entraram. Ela disse a Stead que ele ficaria encarregado do treinamento do candidato enquanto ela estivesse fora. Stead ficou feliz em fazer sua parte, dizendo que ela e Gaius partiram mais tarde. Enquanto estavam a caminho, Gaius perguntou a ela se tinha certeza de que havia feito a escolha certa, ao que ela perguntou o que o fazia pensar isso. Ele pediu para ela não brincar e ir direto ao ponto. Ele acrescentou que Arashi Shunsuke estava tramando algo e ela concordou, dizendo que poderia ser uma rebelião contra eles. Ele perguntou qual seria o próximo passo dela, e ela disse que estava curiosa para ver o que eles fariam a seguir. Gaius estava um pouco preocupado com a rebelião. Afinal, eles eram candidatos a heróis e tinham poderes, então poderia ser desastroso para eles. Mas Leonora estava calma, pois sabia que eles nunca poderiam derrotá-la. Ela acrescentou que eles deveriam criar uma hierarquia para que pudessem esmagar a rebelião e quebrar suas presas de uma vez por todas. Ela também disse a ele que podia ver algumas outras coisas suspeitas, mas as deixaria para depois. Mais tarde naquela noite, Aragaki Kai estava lutando contra um monstro.
e ele o matou da mesma forma que matou o monstro na primeira noite. Ele levou apenas 13 segundos, e quando usou seu poder de julgamento em si mesmo, ele notou que havia subido de nível repentinamente. Outro monstro o atacou, mas era muito resistente, e suas lâminas não conseguiam perfurá-lo. Este era o momento perfeito para testar sua nova habilidade. Ele usou seu novo poder, que podia detectar o ponto fraco do alvo. Ao detectar o ponto, ele matou o monstro num piscar de olhos. Não era uma habilidade ruim, mas ele precisava de mais para sobreviver naquele mundo. Ele precisava ficar ainda mais forte. Mas monstros o atacaram, e ele os derrotou com muita facilidade. Ele precisava de um cobaia maior para testar sua habilidade. Ele ouviu passos humanos e viu Kenzaki Rin e perguntou o que ela estava fazendo ali tão tarde da noite. Ela disse que estava procurando por ele, já que ele não estava no dormitório. Ele pediu para ela ir embora, pois a floresta era um lugar perigoso para se estar à noite. Ele estava acostumado a lutar à noite, mas ela não. Ela o calou e perguntou o que ele estava fazendo ali de qualquer maneira. Ele disse a ela que estava testando seus novos poderes. Ela perguntou qual era seu novo poder, mas ele começou a provocá-la, e ela confessou que estava preocupada com ele. Quando confrontada, ela ficou vermelha e começou a dar desculpas. Eles estavam conversando quando de repente viram fumaça subindo de alguma distância. Era um incêndio. O dormitório deles estava em chamas. Ambos correram de volta e viram outros candidatos lutando contra monstros. Narumi Yoshia disse que estava feliz em vê-los. Ele disse que quando acordou viu o fogo e os monstros. Aragaki Kai disse que era obra de um humano e que o líder tinha que estar por perto. Ele disse a eles para encontrar e pegar quem quer que tivesse feito isso. Stead apareceu no topo do prédio e disse a eles que o julgamento deles era bom. Aragaki Kai disse que estava se perguntando como os monstros apareceram, mas agora tudo fazia sentido. Eles eram todos monstros de seu laboratório. Ele também lhes deu alguns remédios para ficarem mais fortes, já que eram muito fracos para serem de alguma utilidade. Aragaki Kai perguntou a ele qual era o objetivo e qual benefício ele obteria ao matar candidatos. Ele disse a eles que era uma ordem direta de cima. Ele foi instruído a destruir os candidatos, mesmo que isso significasse jogar fora sua posição atual. Ele sorriu e disse que não tinha nada contra eles, mas teria que matá-los tristemente. Eles perguntaram se era a ordem de Leonora, mas ele negou, dizendo que claro que não, pois não era a ordem daquela raposa. Era a ordem do Rei Demônio. Ele era o espião do Rei Demônio. Ele disse que se fizesse o trabalho direito, seria oferecido a ele o cargo de pesquisador lá também. Aragaki Kai perguntou a ele se ele havia caído tão fundo na escuridão que tudo que ele se importava era pesquisar monstros de alto nível. Stead disse que os monstros estavam muito além da compreensão humana. Ele ordenou que seus monstros os atacassem, e Kenzaki Rin usou seus poderes para detê-los, mas não adiantou, pois eles rapidamente quebraram seu feitiço e atacaram. Aragaki Kai pulou e a salvou, e isso excitou muito Stead, pois ele ficou maravilhado com seus poderes. Aragaki Kai continuou matando os outros monstros. Ele matou quase uma dúzia deles, e Stead agora estava furioso, pois Aragaki Kai nem sequer tinha um poder forte para começar. Ele usou o poder de julgamento em Stead e viu que todas as suas estatísticas eram ruins. Mas o que mais chamou sua atenção foi que ele também tinha poderes de dominação como Kenzaki Rin, mas ainda mais fortes, e essa era a razão pela qual o poder de Kenzaki Rin foi anulado. Stead ficou abalado e usou algo que não queria usar, mas não teve escolha. Ele disse a Aragaki Kai que ele logo saberia o que ele usou. Aragaki Kai pulou para atacar, pois não queria perder tempo, mas de repente um dragão vermelho gigante cuspiu fogo nele. Este era o trunfo de Strade. O dragão começou a arremessar pedregulhos neles. Aragaki Kai pediu a Narumi Yoshia para pegar Kenzaki Rin e sair, pois o próximo ataque estava vindo. Aragaki Kai usou novamente seu poder para localizar o ponto fraco do dragão, que era seu pescoço. Ele tentou cortar, mas seu poder de ataque não foi suficiente para fazê-lo. De repente, Arashi Shunsuke apareceu e atacou o dragão, e então começou a se gabar de como ele poderia machucá-lo. Mas o dragão contra-atacou. Aragaki Kai disse a Arashi Shunsuke que eles precisavam derrubar o monstro juntos. Arashi Shunsuke questionou sobre por que ele precisaria dele, ao que Aragaki Kai respondeu que ele podia identificar os pontos fracos, mas não tinha poder de ataque suficiente. Arashi Shunsuke estava sendo teimoso e disse que não precisava da ajuda de um novato, mas eles não tinham tempo para isso, pois o dragão atacou novamente. O dragão cuspiu fogo novamente em Arashi Shunsuke, e ele finalmente decidiu se juntar a Aragaki Kai. Aragaki Kai explicou a ele seu ponto fraco, que era uma escama em seu pescoço. Aragaki Kai planejou chamar sua atenção, enquanto Arashi Shunsuke atacaria no ponto fraco. Stead ordenou que o dragão os matasse. O dragão novamente correu em direção a eles e Aragaki Kai o distraiu, enquanto Arashi Shunsuke atacava o ponto fraco. Isso jogou o dragão no chão. O dragão foi derrotado, e Aragaki Kai perguntou a Stead se ele tinha mais alguma coisa, pois seu trunfo havia perdido. Stead disse que ainda tinha outros monstros, mas infelizmente Midou Shuji e os outros já os haviam derrotado. Stead tentou fugir,
mas foi pego por Narumi Yoshia. Aragaki Kai pediu-lhe para contar tudo, e ele concordou facilmente, pois era um covarde. Mas antes que ele pudesse contar qualquer coisa, seu corpo ficou roxo e ele morreu. Uma maldição foi colocada sobre ele que o mataria no momento em que tentasse vazar informações. No dia seguinte, os candidatos confrontaram Leonora quando ela retornou, pois ela era quem havia deixado Stead no comando. Ela se desculpou e explicou que não achava que um domador de demônios fraco como ele pudesse causar tantos danos. Os candidatos ficaram chocados ao saber que ela sabia que Stead era um domador de demônios. Eles perguntaram a ela que, se ela sabia que ele era um demônio, então por que ela permitiu que ele estivesse perto deles? Em sua defesa, ela disse que já havia dito a eles que seu treinamento seria mais difícil e, portanto, o que aconteceu foi apenas uma parte dele. Gaius os acusou de não serem cuidadosos o suficiente para ver um fogo à noite. Leonora disse a eles que todos eles visitariam a capital real em seguida, focando na revelação dos candidatos a herói. Um desfile público seria realizado na capital real, e eles estariam no palco como atores principais. Naquela noite, todos partiram para a capital, e à noite acamparam em um campo. Enquanto comia, Rush disse a seus lacaios que havia cerca de 30 soldados com eles e que eles não eram tão fortes assim. Ele disse que era hora de colocar seu plano em ação. Eles poderiam facilmente superar, luz em número. Ele pediu a um de seus lacaios para chamar Narumi Yoshia e seu grupo. Aragaki Kai estava ouvindo seu discurso, e ele concordou que havia poucos soldados acompanhando-os, mas era apenas porque Gaius e Leonora estavam confiantes de que poderiam derrubá-los sozinhos. Ele foi até Midou Shuji e perguntou se eles podiam conversar. Mais tarde, naquela noite, Arashi Shunsuke e Narumi Yoshia se encontraram na floresta próxima. Eles estavam prontos para atacar os soldados quando Midou Shuji e os outros candidatos entraram em seu caminho para impedi-los. Midou Shuji disse que tinha ouvido que Arashi Shunsuke estava tentando matar Leonora e Gaius. E Arashi Shunsuke ficou chocado ao saber que seu plano havia vazado de alguma forma. Eles tentaram colocar algum juízo nele, dizendo que poderia haver outra maneira de fazer isso além de simplesmente matá-los. Arashi Shunsuke disse a Midou Shuji que tudo o que ele fazia era falar, e perguntou a ele se ele tinha um plano, ao qual ele respondeu que agiria como um peão e derrotaria o Rei Demônio, e em troca garantiria a segurança de todos. Arashi Shunsuke não estava pronto para essa troca, e disse para ele sair do seu caminho, mas Midou Shuji e os outros não iam deixá-lo passar. Já que eles não conseguiam concordar em um ponto, eles começaram a lutar. De repente, 2 soldados entraram e disseram para eles dormirem, pois eles tinham uma viagem matinal amanhã. Arashi Shunsuke foi embora dizendo que já tinha o suficiente da fraqueza e que não adiantava falar com eles. Todos eles chegaram à capital real no dia seguinte e estava muito lotado por causa da cerimônia. As pessoas nas ruas ficaram maravilhadas ao ver os candidatos a herói. As pessoas pareciam ter muita fé neles. No castelo, eles foram recebidos pelo cavaleiro sagrado Reinas, que pediu que eles descansassem primeiro. Todos os candidatos ficaram satisfeitos e felizes por receber o tratamento real, de camas macias a banhos de água quente. Eles também receberam a melhor comida. Aragaki Kai decidiu reunir mais informações, mas havia muitos guardas. De repente, ele viu o cavaleiro que estava mostrando-lhes o caminho. Reinas estava falando com seus soldados sobre como ele achava os candidatos mais fortes do que crianças normais de sua idade. Um dos soldados disse que estava preocupado que deixar os candidatos a herói entrarem na capital real certamente incitaria aqueles demônios a tomar alguma atitude. Reinas disse a eles para não se preocuparem, pois os candidatos eram fortes e podiam cuidar de qualquer coisa. Aragaki Kai tinha mais perguntas, então pensou em ir à cidade à noite. Ele foi a um dos pubs e pediu cerveja e alguns petiscos. As pessoas estavam falando sobre os candidatos a herói e como eles pareciam crianças normais para elas. Ele notou que as pessoas ali tinham mais medo da igreja do que do rei ou dos nobres. Ele pediu ao bartender para lhe contar mais. Ele disse que era novo na cidade e, portanto, não sabia muito. O bartender contou-lhe sobre o Rei Demônio e a forma como ele estava atacando o reino. Ele também acrescentou que o Rei Demônio podia até seduzir humanos com seu poder avassalador. Ele também lhe contou como os seguidores do Rei Demônio explodiram uma propriedade nobre há alguns dias. Aragaki Kai saiu do pub pensando que a presença dos candidatos na capital certamente não era a melhor coisa. De repente, Kenzaki Rin veio até ele porque estava preocupada com ele. Ele explicou a ela que estava coletando informações, já que estava num território desconhecido. Ela estava visivelmente preocupada e disse que poderia ajudá-lo, mas ele recusou e ela não gostou da atitude dele. Após uma pequena discussão, ele finalmente concordou em deixá-la ajudar. Ele pediu a ela para coletar informações sobre a capital real. Ela saiu para coletar informações, e Aragaki Kai também, mas alguém estava ouvindo toda a conversa deles. O homem sorriu quando a viu partir. Aragaki Kai finalmente voltou para seu quarto após uma busca cansativa. Ele não encontrou nada importante, mas pelo menos aprendeu sobre a existência de um novo inimigo.
De repente, ele ouviu barulhos vindo de fora de seu quarto, e quando saiu, viu os outros candidatos reunidos no corredor. Quando perguntou, descobriu que Kenzaki Rin estava desaparecida. Eles também não notaram que ele tinha sumido porque ele não dividia seu quarto com ninguém. Quando perguntado, ele negou que soubesse de alguma coisa. Midou Shuji concluiu que ela não estava no castelo, e como já estava quase amanhecendo, eles deveriam sair e procurar. Lá. Todos se espalharam para procurar. Lá. Aragaki Kai encontrou o cartão de estudante dela caído na rua. Assim que o pegou, 4 homens mascarados o atacaram, mas seu tempo de reação foi tão rápido que ele derrubou instantaneamente 3 homens. Ele perguntou ao quarto quem ele era, já que todos eram espiões bastante despreparados. O quarto espião estava muito atordoado para fugir e Aragaki Kai pediu-lhe para contar tudo o que sabia. Enquanto isso, no que parecia ser um castelo, Kenzaki Rin estava amarrada e presa. 2 espiões estavam interrogando-a, mas ela não estava respondendo. Eles queriam saber sobre os candidatos a herói. Quando viram que ela não estava cooperando, um dos espiões rasgou sua camisa. Eles não sabiam, mas Aragaki Kai já estava lá dentro e estava espionando-os. Ele usou seus poderes de julgamento e notou que eles eram bem fracos. Ele não podia acreditar que ela foi capturada por homens tão fracos. Ele os matou rapidamente. Kanzuki ficou envergonhada de vê-lo em seu estado exposto. Ele destrancou suas correntes e estava prestes a sair quando sentiu alguém vindo em direção a eles em alta velocidade. Era Heinz, o Cavaleiro Sagrado, e ele os atacou sem perder tempo, mas ambos se esquivaram de seu ataque. Ele sorriu e disse que realmente tinha que matá-los. Além de ser o Cavaleiro Sagrado, ele também era o general do exército do Rei Demônio. Aragaki Kai disse que o país estava perto do fim por causa de como até a capital estava cheia de inimigos. Aragaki Kai usou seu julgamento e viu que Reinas era um guerreiro poderoso. Ele era completo. Ambos se enfrentaram novamente e Aragaki Kai conseguiu desviar de sua espada. Mas então Reins usou magia de fogo, que pegou Aragaki Kai desprevenido. Ele de alguma forma desviou do ataque novamente, mas então Reins envolveu sua espada com fogo e disse que havia acabado para Aragaki Kai. Mas Aragaki Kai rapidamente sacou sua arma e atirou nele bem no meio de sua têmpora. Reins caiu e morreu. Aragaki Kai não queria usar sua arma para algo assim, já que tinha balas limitadas, mas não tinha outra escolha. Ele precisava aprender a lutar frente a frente se quisesse sobreviver naquele mundo. Kenzaki Rin ficou chocada ao ver uma arma com ele e disse o quão assustador era saber que alguém na classe carregava uma arma com ele. Ele explicou a ela que era apenas equipamento padrão para um assassino. Ela agradeceu a ele e ele perguntou por que ela não usou seu poder de dominação, ao qual ela respondeu que depois que suas mãos foram trancadas com a corrente, ela não conseguia usar seus poderes de alguma forma. Eles estavam saindo e ela disse a ele que aqueles gaios estavam tentando atacar todos da classe deles, mas ele já sabia disso. Enquanto interrogava o quarto Gaius que havia capturado antes, o quarto Gaius disse a ele que eles foram ordenados a matar todos os candidatos a herói, e foi ele quem contou a ela sobre a localização de Kenzaki Rin. Eles queriam usá-la como refém enquanto atacavam outros. O que eles não conseguiam entender era o fato de que ele não foi morto pela maldição da morte como Stead morreu. Isso significava que isso não foi feito por um demônio. Isso significava que alguns humanos eram contra eles. Já era quase manhã quando Midou Shuji os encontrou e ficou feliz em ver. Lá bem. Aragaki Kai contou-lhe tudo sobre o culto do Rei Demônio e como os humanos também eram contra a humanidade. O problema agora era que eles não conseguiam distinguir quais humanos eram seus inimigos, como conseguiam com os monstros. Isso significava que todos precisavam ser mais cautelosos. Eles decidiram não contar a Leonora, pois ela simplesmente diria para eles mesmos resolverem. Então eles acabaram decidindo reunir todos e decidir um curso de ação. De repente, uma fumaça apareceu ao redor deles, e logo eles estavam cercados por mais membros do culto. Todos se prepararam para lutar. Não apenas esses 3, mas todos os outros grupos de candidatos também foram encurralados pelos homens. Aragaki Kai leu que havia 6 deles, e seus atributos eram obviamente menores que os de Reine, mas ainda assim eram fortes. Todos os 6 homens saltaram sobre eles. Kenzaki Rin usou seus poderes para deter. Luzi Aragaki Kai perfurou suas cabeças com facas afiadas, matando-os assim instantaneamente. Midou Shuji ficou um pouco estressado ao ver isso, pois afinal eram todos humanos. Midou Shuji tentou debater sobre isso, mas Aragaki Kai o calou dizendo que eles eram inimigos no fim das contas. Um membro do culto restante atacou Midou Shuji, e ele tentou argumentar com ele, mas o membro do culto disse que estava apenas servindo seu mestre. Kenzaki Rin estava pronta para usar seus poderes novamente, mas Aragaki Kai a impediu dizendo que queria que Midou Shuji matasse o homem. Midou Shuji quebrou a espada do homem e pediu que ele se rendesse se quisesse viver. Mas o homem era teimoso demais e atacou Midou Shuji, ferindo sua mão em um contra-ataque. Midou Shuji cortou seu corpo e o homem estava gemendo. E Midou Shuji queria deixar Lula para morrer, mas Aragaki Kai disse para ele eliminar
Lu ali mesmo. Ou então ele poderia ser uma ameaça. Midou Shuji estava relutante, mas acabou fazendo exatamente o que Aragaki Kai lhe disse para fazer. Enquanto isso, Arashi Shunsuke e seus subordinados também derrotaram todos os homens. O último homem foi morto sem piedade pelo poder de Arashi Shunsuke. Nagase Reina e as outras estavam achando difícil matar humanos, e exceto Nagase Reina, as outras garotas estavam se machucando. De repente, Leonora apareceu na cena e perguntou se ela deveria dar a elas a nota de aprovação. Os homens ficaram mais irritados quando viram Leonora, e ela disse que como eles eram seus candidatos, era de se esperar que ela viesse ajudá-los. Quando eles estavam em perigo, um dos homens disse que ela nem sequer tinha sua faca com ela, então como ela faria isso? Ela zombou deles dizendo que eles eram apenas um bando de amadores seduzidos pelo Rei Demônio. E ela nem sequer os considerava como inimigos em primeiro lugar. Todos os homens saltaram sobre ela ao mesmo tempo, e ela usou seu poder de dominação para prender-los todos ao chão. Os homens não conseguiam se mover, e Nagase Reina disse que seus poderes eram como os de Kenzaki Rin, mas Leonora pediu que ela não comparasse seus poderes com algo assim, pois sua habilidade de dominação era superior em todos os aspectos, do alcance ao poder. Nagase Reina perguntou por que ela o salvou, ao que ela respondeu que havia mencionado sobre dar uma nota de aprovação. Todos agradeceram a ela por protegê-los, e um dos homens segurou seu vestido e pediu que ela não os ignorasse e os libertasse. Ela olhou para baixo e pediu desculpas ao homem por ele ainda estar vivo. Ela então usou seu poder de dominação em todos os candidatos e ordenou que eles matassem os homens deitados no chão. Seus corpos começaram a se mover sozinhos, e todos eles mataram todos os homens contra sua vontade. Tal era o poder de Leonora. Aragaki Kai e Kenzaki Rin estavam assistindo tudo se desenrolar de longe, e Kenzaki Rin ficou maravilhado ao ver ela capaz de controlar tantas pessoas de uma vez. Seu alcance e poder estavam completamente em um nível diferente. 12 horas após o ataque, todos os candidatos se reuniram novamente no salão. Muitos deles estavam em um estado bem ruim e chocados. Narumi Yoshiya disse que não a deixaria escapar, pois ela fez com que todos os candidatos matassem contra sua vontade. Midou Shuji estava se culpando por não ter chegado lá antes, mas Aragaki Kai explicou a eles que não teria feito diferença alguma, pois nenhum deles era atualmente forte o suficiente para resistir a Leonora. Aragaki Kai sabia com certeza que como o general do exército demoníaco foi derrotado, eles não seriam capazes de fazer um movimento por um tempo. Ele então pediu a Kenzaki Rin para ir com ele. Ela perguntou a ele o propósito, e ele disse a ela que, a fim de encontrar uma maneira de lidar com a magia de dominação de Leonora, ele queria a ajuda de alguém que tivesse poderes semelhantes aos dela. Ele então pediu a ela para dominá-lo, com seus poderes. Ao ouvir isso, ela ficou nervosa e toda vermelha. No dia seguinte em que repeliram os membros do culto, o reino realizou um desfile massivo celebrando a convocação dos candidatos a herói. Esta foi a prova de que os candidatos a herói exibiram seu poder durante sua batalha contra o culto do Rei Demônio. Eles foram abraçados de braços abertos pelos cidadãos da capital real. Quando todos os candidatos se reuniram, Leonora disse a eles que gostaria que eles retornassem à cidade do Templo Alpha. Aragaki Kai explicou aos outros que era o nome da cidade para a qual foram convocados, e ele pensou que estava sob o controle de Leonora. Ele perguntou a Leonora se ela também não viria com eles. Ela respondeu que ainda tinha alguns assuntos para cuidar, então ela estaria deixando todos eles sob os cuidados de Gaius. Nagase Reina disse que desejavam poder voltar, mas seus dormitórios foram incendiados. Nagase Reina notou que uma das garotas parecia corada, e não conseguia nem responder às perguntas. Ela estava com muito medo de Leonora. Leonora saiu com um sorriso, e todos os candidatos guardaram ressentimento contra ela. Logo, Gaius levou todos os candidatos consigo em direção ao seu destino. À noite, todos acamparam e Arashi Shunsuke e os outros foram novamente para a floresta. Kenzaki Rin perguntou a Aragaki Kai se eles realmente fariam isso naquela noite, e ele respondeu que Leonora não estava lá e todos os soldados eram fracos, sendo, portanto, a melhor oportunidade para matar Gaius. Nessas condições, não havia razão para ele impedi-los, e ele apenas apreciaria o espetáculo. Enquanto isso, Narumi Yoshiya havia levado Gaius para o fundo da floresta, dizendo que tinha visto um monstro gigante. Gaius caiu em sua armadilha, pois a estrada levava à capital real e um monstro à espreita por ali era perigoso. De repente, Arashi Shunsuke atacou Gaius por trás com toda a sua força. Gaius não estava esperando o ataque e, portanto, sofreu o golpe e começou a sangrar. Arashi Shunsuke disse a ele que nem mesmo seu melhor ataque poderia matá-lo. Gaius não estava firme em seus pés. E ele de repente pisou em uma mina terrestre que explodiu. Arashi Shunsuke sorriu e disse que era tudo uma armadilha preparada para ele. Gaius usou mana para se defender, mas ainda assim ficou gravemente ferido. Gaius disse que estava desapontado com ele, pois não esperava que ele o emboscasse daquela forma. De repente, todos os outros membros do grupo de Arashi Shunsuke cercaram o velho, vendo a gravidade da situação. Gaius lançou uma bola de luz para o céu, que agiu como um fogo de artifício.
Kenzaki Rin e Aragaki Kai também viram isso de longe. E Aragaki Kai comentou como Arashi Shunsuke tinha estragado tudo. A bola de luz era um sinal de socorro, e os soldados a viram e foram em direção àquela direção. Eles não conseguiram chegar ao local, pois Aragaki Kai entrou em seu caminho e matou todos eles. Enquanto isso, Gaius estava sendo espancado pelos candidatos. Ele mal conseguia acompanhar eles e seus poderes. Logo, ele perdeu um braço e estava todo vermelho de sangue. Arashi Shunsuke o elogiou dizendo que ele era durão para a idade dele. Narumi Yoshie contou a ele sobre o sinal de socorro e disse que estava tentando ganhar tempo, mas Gaius respondeu que não havia mais necessidade disso. Leonora entrou com seu sorriso habitual e disse que Gaius estava encurralado. Os candidatos ficaram chocados ao vê-la. Ao mesmo tempo, Midou Shuji, Nagase Reina e outros candidatos viram Kenzaki Rin usando seu poder de dominação para amarrar alguns soldados. Ela disse a eles que estava seguindo ordens, mas eles não acreditaram, pois sabiam que ela não era do tipo que seguiria a ordem de alguém. Aragaki Kai entrou e disse a eles que ela estava seguindo suas ordens. Midou Shuji ficou novamente atordoado ao ouvir que ele matou os guardas. Ele explicou que Arashi Shunsuke já estava ocupado lutando contra Gaius, então ele cuidou dos guardas. Midou Shuji e os outros entenderam tudo agora. Midou Shuji perguntou a ele se ele se juntou a Arashi Shunsuke, ao que ele respondeu que estava apenas fazendo o que queria fazer. Aragaki Kai disse a ele que ele deveria estar procurando por Arashi Shunsuke em vez de incomodá-lo. Midou Shuji e os outros foram procurar por Arashi Shunsuke e os outros. Leonora disse a Gaius que ele estava perdendo e ele aceitou, dizendo que não podia lutar contra sua velhice, afinal, Arashi Shunsuke disse que depois de tudo o que aconteceu, ele não ia colocar o rabo entre as pernas. E fugir. Um dos candidatos perguntou a ela se não era ela quem estava controlando eles. Leonora respondeu a isso dizendo que também havia outras condições que precisavam ser cumpridas. Se eles tivessem uma grande reserva de mana para resistir, não seria tão eficaz. Mas para aqueles que sempre confiaram em seus poderes e não estavam acostumados a controlar sua mana, era fácil para ela controlar todos. Arashi Shunsuke a chamou de covarde e a desafiou dizendo que ela não seria capaz de lutar contra eles de frente. Ela sorriu e disse que lidaria com eles ela mesma. Ela acrescentou que quebraria suas presas. Arashi Shunsuke pulou nela e ela rapidamente invocou um enorme pedaço de rocha e o mandou voando. Ela então manipulou outros elementos como fogo, água e ar para derrotar os outros candidatos. Narumi Yoshie veio e pegou Arashi Shunsuke e voou para o céu. De repente, Midou Shuji e os outros candidatos também chegaram. Ele disse a Arashi Shunsuke para parar a luta e perguntou a ele o que ele ganharia com isso. Arashi Shunsuke disse a ele para parar, com sua força se ele quisesse, porque ele odiava os métodos pacifistas dele. Midou Shuji perguntou aos outros se eles pensavam o mesmo, e Nagase Reina se levantou e disse que apoiava Arashi Shunsuke. Leonora riu e disse que eles ainda estavam lutando entre si. Ela acrescentou que naquele ponto eles eram responsáveis por iniciar uma rebelião. Ela então perguntou a eles se eles esperavam que ela os perdoasse, mesmo que parassem a rebelião naquele momento. Ela então conjurou um enorme ciclone e feriu todos. Midou Shuji estava tenso ao ver todos feridos, mas Arashi Shunsuke disse para ele se acalmar e que se ele queria proteger a todos, então teria que se resolver. Senão, todos morreriam. Midou Shuji entendeu a situação, pois não havia outro jeito. Ele se preparou para lutar, e Reina e os outros também. Leonora disse que mostraria a diferença entre ela e eles. Enquanto não muito longe dali, Kenzaki Rin perguntou a Aragaki Kai o que eles deveriam fazer. Ele disse a ela que, uma vez que Leonora usasse sua magia para escravizá-los, então ele se juntaria à luta. Até lá, eles deveriam confiar nos outros candidatos. Os candidatos estavam prontos para lutar contra Leonora, e Gaius conseguiu se levantar e disse que estava fraco, mas ainda queria lutar por ela. Leonora curou todos os seus ferimentos, e ele estava melhor do que nunca para lutar. Os candidatos estavam assustados, pois fizeram tanto para encurralar Gaius. Mas agora ele estava de volta. Nagase Reina disse a ele que o número deles também havia aumentado, então eles compensariam isso. Leonora disse a eles que podiam atacar, lá a qualquer momento que quisessem, pois para ela a batalha seria um teste para eles. Ela acrescentou que se eles não pudessem vencer contra ela, então não poderiam ser heróis afinal. Logo a luta começou, e Gaius notou que era difícil lutar contra Midou Shuji com sua espada mágica. Leonora usou magia de água para atacar Midou Shuji, mas Nagase Reina a anulou, mas ainda assim ele foi ferido pelo ataque. Eles atacaram Leonora, mas nenhum dos ataques sequer conseguiu tocá-la. Enquanto isso, Aragaki Kai estava escondido nas sombras, e usou seu julgamento para verificar os atributos de Leonora, e ele notou que, embora ela fosse uma poderosa maga, sua defesa era fraca. Um bom ataque físico seria o suficiente, mas Gaius estava no caminho deles. Arashi Shunsuke pediu a Midou Shuji para deixar Gaius com ele e ir derrubar Leonora. Midou Shuji tinha um problema, no entanto, e era que sua magia também não conseguia tocá-la.
Um dos candidatos deu a ele uma espada de aço, e Leonora comentou que agora ele parecia pronto para o combate. Finalmente, os outros candidatos não puderam ajudar Midou-Shuji, pois seus poderes não funcionariam nela, e eles também não podiam ajudar Arashi Shunsuke, já que ele estava lutando a curta distância. Arashi Shunsuke foi capaz de ir de frente com Gaius, porque embora ele estivesse curado, sua resistência ainda estava baixa. Mas ele também não podia usar seu poder explosivo, então novamente estava igual. Leonora estava usando ataques à distância em Midou-Shuji para que ele não pudesse se aproximar dela com sua espada. Tinha que haver algo que ele pudesse fazer para se aproximar e derrotá-la. Mas ele não sabia o que era. Leonora sorriu e disse que era esperado de Midou-Shuji, pois havia pouquíssimas pessoas no país que podiam desviar de seus ataques. Ainda era uma batalha unilateral, já que ele não estava perto o suficiente dela. Ele nem podia contar com os outros candidatos. Midou-Shuji avançou em direção a ela com velocidade total e negou seus ataques de vento. Ela usou ataques de terra e fogo também, mas ele desviou deles. Ela notou que ele estava inconscientemente usando magia como uma armadura, o que significava que ele estava crescendo em um período de tempo tão curto. Ela estava um pouco com medo dele, mas conseguiu jogar, para longe com seus poderes. Enquanto isso, Arashi Shunsuke não podia mais confiar em seus poderes, e estava se perguntando o que ele poderia fazer para vencer Gaius. Gaius cortou seu abdômen em um golpe. Arashi Shunsuke estava com raiva de si mesmo por não ser capaz de derrotar um velho. Ele se ajoelhou no chão e Gaius disse a ele que era até ali, que ele podia ir sem seus poderes. Arashi Shunsuke disse a ele que ele deveria ser forte, e então o socou tão forte que o velho caiu no chão sangrando novamente. Ele venceu. Enquanto isso, Midou-Shuji pensou que tinha que vencer, ou então seus amigos teriam que sofrer. Ele se levantou e uma aura ameaçadora o cercou. Leonora notou sua incrível resistência, mas estava bem tranquila, pois sabia que ele não conseguiria se aproximar dela. Ela estava errada, pois em um piscar de olhos, Midou-Shuji estava bem na frente dela, e ele conseguiu cortar sua mão. Era impossível, de acordo com ela, mas ela não tinha tempo para pensar. Já que agora Midou-Shuji estava bem atrás dela, ela conseguiu usar poderes de água para empurrar Lu para longe. De alguma forma, ela entendeu que ele havia ganhado poderes de movimento instantâneo. Ele novamente usou seu novo poder e estava a apenas 1 centímetro de cortar seu pescoço quando de repente ela ordenou que ele se ajoelhasse. Ele não conseguia se mover, e ela sorriu e disse que não queria usá-lo, mas não tinha escolha. Aragaki Kai notou que ela finalmente havia usado sua carta trunfo e ele pediu a Kenzaki Rin para se mover. Leonora sorriu e disse que não esperava usar magia de escravização, mas Midou-Shuji a fez fazer isso. Ele estava deitado a seus pés como uma estátua. Outros candidatos correram para salvar Midou-Shuji, mas Leonora ordenou que eles não se movessem e todos pararam no meio do caminho. Leonora disse que todos fizeram um bom trabalho e, portanto, ela lhes daria uma nota de aprovação. Ela acrescentou que não esperava que Gaius perdesse, mas afinal ele era apenas um cavaleiro e poderia ser substituído. Contanto que ela os controlasse, não seria um problema. Os candidatos estavam perdendo a esperança, e se não tivessem nenhuma contramedida, certamente perderiam. Ela disse a todos que a razão pela qual eles permitiram que ela convocasse os candidatos era para que, quando chegasse a hora, ela pudesse controlá-los livremente. Caso contrário, eles se tornariam ameaças. De repente, 3 facas a atacaram por trás, mas ela facilmente desviou delas e disse que sabia que ele estava se escondendo o tempo todo. Era Aragaki Kai, e ele respondeu que estava surpreso que ela prestasse atenção a alguém tão comum quanto ele. Ela disse que desde o início havia algo estranho nele. Ela disse que estava desapontada com ele porque não esperava que ele entrasse em uma batalha perdida como aquela. Ela ordenou que ele não se movesse e ele também estava sob seu feitiço. Ela estava explicando sua magia quando de repente uma bala atingiu seu ombro. Ela ficou surpresa ao ver que ele conseguia se mover e atirar mesmo sob o feitiço dela. Ela perguntou como ele conseguia fazer isso, pois tinha certeza de que estava usando magia nele. Ele atirou nela novamente no abdômen, e ela não conseguia entender que arma era aquela, já que armas de fogo não existiam em seu mundo. A defesa dela não conseguia acompanhar. Ele explicou a ela o que era uma arma e também disse que tinha poucas balas e não queria usá-las. Ela usou seu poder de fogo, mas apenas o manto dele foi atingido pelo fogo, e ele não estava mais lá. No segundo seguinte, ele estava parado bem atrás dela com a arma apontada para a cabeça dela. Ele disse que sabia que ela não era uma boa lutadora de curta distância, e sua magia de escravização também não funcionava nela. Ela estava chocada e em negação. Aragaki Kai tinha feito uma aposta, e ele ganhou. A razão era Kenzaki Rin. Naquela noite, quando ele pediu a Kenzaki Rin para dominá-lo, ele explicou a ela que a habilidade que fosse lançada primeiro teria prioridade sobre a nova habilidade lançada. Isso significava que se ela usasse seu poder de dominação nele primeiro, então isso negaria a magia de escravização. E como os candidatos tinham proteção divina, portanto seus poderes eram superiores à magia. Kenzaki Rin estava em dúvida, pois sua habilidade era mais fraca que a magia de Leonora.
A mesma coisa aconteceu com Steady. Já que ele tinha lançado seu feitiço antes dela, portanto ele foi capaz de recuperar o controle sobre seus monstros. Era uma aposta, mas eles não tinham outra chance. No presente, Leonora percebeu que devia ser Kenzaki Rin, e ela estava certa, pois Aragaki Kai estava sob o feitiço dela. Ele disse a ela que era o fim dela, e estava prestes a puxar o gatilho. Leonora foi capturada e algemada. As algemas selaram seu poder mágico, e estas eram as mesmas algemas que tinham sido usadas anteriormente em Kenzaki Rin. Ela perguntou a Aragaki Kai o que ele estava planejando fazer com ela. A exigência dele era simples, que era que se ela os enviasse de volta, então ele a libertaria. Ela se desculpou, pois era impossível para ela, pois tudo que ela podia fazer era invocar magia para enviá-los de volta. Uma magia diferente era necessária. Aragaki Kai sabia que ela não estava mentindo porque ela não tinha habilidades para enviá-los de volta. Ele perguntou a ela, então, como ela supostamente os enviaria de volta depois que eles derrotassem o Rei Demônio. Ela explicou que a invocação precisava de uma imensa quantidade de energia. Então eles confiavam em seu Deus para invocá-los. Em outras palavras, era o Deus quem os havia invocado. Uma vez que eles derrotassem o Rei Demônio, o próprio Deus os enviaria de volta, mas ela não parecia certa sobre sua alegação, porque nenhum candidato anterior jamais foi enviado de volta. Isso era porque eles foram mortos pelo Rei Demônio. Poderia haver alguns sobreviventes, mas eles desapareceram após uma curta conversa. Aragaki Kai estava pronto para matá-la, mas Midou Shuji o impediu. Midou Shuji disse a ele que ele estava cooperando apenas porque pensava que Leonora poderia enviá-los de volta, mas já que ela não podia, então ele gostaria de manter seu status de candidato a herói. Ele não queria se tornar um traidor naquele mundo. Aragaki Kai perguntou se eles já não eram traidores agora. Leonora garantiu a ele que ela fingiria que nada aconteceu naquela noite. Midou Shuji disse que o crime de matar uma santa era pesado e eles poderiam se meter em problemas por isso. Os outros candidatos também concordaram com ele. Norumi ainda estava do lado de Aragaki Kai. Midou Shuji concordou que matá-la era a coisa sensata a se fazer, mas o que eles fariam depois que a matassem? Aragaki Kai entendeu o ponto de vista de Midou Shuji, mas em uma reviravolta inesperada dos acontecimentos. Ele atirou em Leonora bem entre os olhos. Todos ficaram chocados ao ver isso. O corpo de Leonora caiu no chão e Aragaki Kai usou sua granada de fumaça e desapareceu de lá. Os candidatos não estavam felizes com sua decisão e ações. Kenzaki Rin pensou que realmente se resumia ao que ele havia planejado antes com ela algumas horas atrás. Quando Aragaki Kai e Kenzaki Rin estavam planejando, ele disse a ela que o primeiro objetivo era capturar Leonora e encontrar uma maneira de voltar para casa. Mas se fosse impossível, então ele a mataria. Ele sabia que se ele a capturasse e eles não pudessem retornar ao seu mundo, então Midou Shuji tentaria proteger. Lá, e nesse ponto, ele a mataria e fugiria. Ele estava planejando arcar com o pecado de matar a santa sozinho. Ele disse que essa era a razão pela qual ele deixou alguns de seus guardas vivos para que eles pudessem colocar a culpa nele. Ele disse a ela para colocar toda a culpa nele e retornar ao Império. Ela não tinha certeza se conseguiria fazer isso, mas ele disse a ela que ela conseguiria, e ela poderia até usar seus poderes durante a negociação para fazer tudo funcionar. Ela perguntou a ele para onde ele fugiria. Ele disse a ela para não se preocupar com ele. Enquanto isso, longe, em um castelo escuro, um homem estava atualizando sobre sua tentativa fracassada de matar os candidatos a herói para o Rei Demônio. O Rei Demônio disse a ele para não se preocupar, pois no final os candidatos a herói definitivamente apareceriam na linha de frente. O jogo estava ficando interessante e o Rei Demônio estava gostando. 2 dias após o incidente, Aragaki Kai estava vivendo na floresta. Ele estava perto de uma cidade e levaria meio-dia a pé para chegar lá. Já que não havia como ele ser autorizado a entrar depois de matar a santa, ele decidiu entrar sorrateiramente à noite. Ele precisava ganhar algum dinheiro e viu uma taverna. Dentro da taverna havia uma atmosfera adorável e alguém perguntou a ele de onde ele era. Ele mentiu que era de uma cidade próxima e agora estava procurando um emprego. O homem o aconselhou a ser um aventureiro. Ele teria que aceitar trabalhos da guilda e seria pago por isso. Ele também lhe disse que a guilda estava precisando desesperadamente de novos aventureiros, então eles nem sequer pediriam identificação. Ele ficou em uma estalagem e felizmente ninguém o reconheceu lá. Então ele foi para a guilda daquela cidade e viu todos os tipos de pessoas lá. Ele foi até o balcão de recepção e se registrou. Ele foi perguntado sobre seu nome, idade e origem. Então ele usou seu nome falso, Siren, e mentiu que o exército do Rei Demônio havia destruído sua cidade. Siren era o mesmo codinome que ele usava no mundo real também. A recepcionista explicou a ele como a guilda funcionava. Havia ranks de A a F. Quanto mais alto alguém estava, maior era a recompensa. Como ele era novo, ele foi registrado como um aventureiro de rank F. Ele então foi para o quadro de avisos para pegar sua primeira tarefa e logo 3 gaios vieram provocá-lo.